Olá, como vão todos? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Cris Colorado. Vamos falar um pouco de Inter. Bom, começando pelo jogo do Olímpia, o nosso grupo, a gente tem que se impor. Porque dentro do nosso grupo, a gente é melhor. Porque a gente tem o melhor pressuposto, com mais dinheiro. A gente tem os melhores atletas. A gente disputa o Campeonato Brasileiro, que é o melhor campeonato brasileiro de pontos corridos da América do Sul, com os melhores times. O Internacional, há 4 anos seguidos, vai para a Libertadores. O Internacional disputa títulos importantes, como a gente disputou o Brasileirão até os últimos segundos. A gente foi para a final da Copa do Brasil. Assim que a gente voltou da Série B, a gente disputou pau a pau. Acabamos perdendo no sprint final para o Palmeiras em 2018. A gente tem muito a oferecer e a gente tem que mostrar dentro de campo a nossa capacidade. Porque por mais que digam que é recém o início do trabalho do Miguel Ángel Ramírez, já é tempo suficiente para que dentro de campo mostre um bom futebol, mostre um bom desempenho, porque a torcida colorada, ela tá cansada de todo jogo do Inter se sentar e ver um time muito instável, porque em 2 jogos a gente joga muito bem, outros 2 jogos a gente joga bem mais ou menos, e assim por diante. A gente quer ter uma estabilidade, não quer jogar apenas 2 jogos bem, 2 jogos mais ou menos, 2 jogos bem, 2 jogos mais ou menos, um jogo ruim. A gente quer ter uma instabilidade, onde a gente tenha uma linha de jogo sempre boa para melhorar e para melhorar. Chega de instabilidades. A torcida quer evolução e quer um futebol condizente com o pressuposto de dinheiro que a gente tem, com o pressuposto de hierarquia que a gente tem na América do Sul, porque a gente é um time com muita capacidade e que a gente é sempre lembrado, porque eu vejo muito o 90 minutos da Argentina, da ESPN, e eu sempre vejo que o Internacional é referência. O jogador do Independente, há pouco, Independente Del Valle, falou do Inter quando estava falando em um programa argentino que faz a TNC Argentina. Bom, falar um pouco a respeito do Guerreiro. Eu acho que infelizmente o Guerreiro fez algo assim que não precisava. Hoje ele gravou um vídeo onde ele diz que vai ficar para sempre. Em termos futebolísticos, ele é bom jogador. Obviamente ele não entregou tudo que ele poderia ter entregado, e obviamente o que ele fez foi um papelão, porque machucou muito a torcida colorada. Vamos ver se dentro de campo ele corresponder. Ele vai passar uma borracha em tudo que ele fez a torcida passar. Porque a torcida, desde o início que ele veio para o Internacional, a torcida apoiou ele. Ele ganhou uma luva gorda quando ele ainda estava no doping. O Paulo Guerreiro, ele ficou machucado 8 meses, 7 meses e continuou tranquilo. A torcida não exigiu tanto dele. E na perda dos títulos importantes, principalmente a Copa do Brasil, onde ele estava, a torcida não demonizou ele. A torcida sempre deu apoio para ele. Eu não entendi o que ele fez e foi lamentável o que ele fez. Eu espero que ele possa desenvolver um bom futebol, que ele possa nos dar alegria, porque a torcida sempre deu apoio para ele e a torcida não merecia o papelão que a gente acabou passando. Vamos ver. Eu espero que, se é para ficar, que ele fique de verdade, que ele se empenhe e que ele demonstre um bom futebol e que ele possa ajudar o Internacional, porque no que tange ao futebol, sim, ele tem muita capacidade. Bom,
Falar um pouco sobre o Ramírez, é o que eu tô falando. Eu espero que o Ramírez ele compreenda onde ele tá, porque obviamente todo técnico tem que ter tempo e obviamente que o gauchão para mim não serve para nada. Porém, todavia, contudo, é importante se dizer que tem que ter amostragem, tem que ter desempenho, tem que mostrar que as coisas estão fluindo dentro de campo, porque os adversários são muito ruins. Mesmo que a gente coloque um time reserva, mesmo que a gente coloque determinados jogadores que não estão tão bem entrosados com um titular, por exemplo, um reserva, um titular e um jovem, tem que ser muito mais que um time do gauchão. Porque times do gauchão, poucos têm boa hierarquia. Eu diria o Ipiranga e o Juventude, e olhe lá, porque o Juventude ele tomou um totó do nosso time júnior e no Brasileirão ele não vai fazer grandes coisas. Times que têm menos pressupostos que nós, que têm menos jogadores de qualidade que nós, que não estão no nosso nível, a gente tem que amassar e mostrar dentro de campo. Times grandes, de bom nível, de nível bom para nível muito bom, a gente tem que fazer jogos parelhos, vencer, e se por acaso a equipe do mesmo nível nosso nos vencer, que não seja porque a gente não deixou tudo em campo, que seja porque eles dentro do futebol e naquela partida conseguiram nos vencer, porque a torcida quer ver, porque o que eu tenho durante todos esses anos? O que me foi entregue? Eu tive times competitivos que disputaram competições importantes e chegaram a finais, e a todo ano a gente está indo em torneios internacionais onde a nossa marca fica exposta, onde a gente é repercutido por várias mídias, tanto que eu falei há pouco tempo da ESPN Argentina, onde eu vi os jornalistas argentinos falando do Inter, e na TNC Sports, onde eu vi um jogador de futebol que estava falando de quem ele estava elencando para times que são candidatos favoritos a Libertadores, e ele colocou o Internacional, porque isso, tu estando em competições internacionais continuamente, estando sempre te apresentando, tu ganha nível, tu ganha moral, muitas coisas acontecem com isso, porque é muito importante. Então a gente tem que estar mostrando o nosso valor, e a gente tem que, dentro de campo, eu quero o quê? Eu quero um time que esteja bem compactado, um time que saiba ao que joga, um time agressivo, um time que cria jogadas, deixa as jogadas limpas para chutes a gol, infiltrações, que na hora do lançamento também seja algo bem feito, porque não adianta dentro do jogo, quando não está dando muito certo a nossa trocação de passe, começar a lançar. Até o lançamento, tipo um quarterbacker, tem que ser treinado, para que lá em cima tenha alguém que receba, segure a bola, que espere os outros companheiros chegar para fazer a melhor jogada. Eu quero ver organização, eu quero ver um time mostrando futebol agradável, porque a torcida ela não quer se sentar na frente da televisão e ficar assim de saco cheio, ficar assim horrorizado com o que está vendo. Eu quero um bom futebol, quero performar bem, e se tiver dificuldades, que tenha dificuldades para times que realmente vão nos impor dificuldades, não para times pequenos de baixa hierarquia que não estão no mesmo nível que o nosso, com todo o respeito, porque uma equipe de grande nível, ela amassa e mostra o porquê ela é grande nível. E a gente tem jogadores para isso, porque, eu repito, se a gente não tivesse jogadores para isso, eu não estaria falando isso. Porque o Internacional não é qualquer time, porque um time que está de forma contínua, ainda mais depois de ter participado de uma Série B que atrasa demais os processos, que todo mundo sabe, quando tu vai para uma Série B, tu perde 2 anos, tu perde o ano que tu caiu para a Série B, e o ano que tu vai disputar a Série B, e um pouco mais do ano que tu voltou, porque tu não está disputando competições internacionais, tu perde muito tempo, e mesmo assim, a gente voltou da Série B, a gente se classificou para a Libertadores,
Libertadores subsequente, a gente continua se classificando para Libertadores subsequentes, a gente continua disputando títulos importantes. O grupo do Inter não é ruim. E é o que eu sempre falo, quem é o técnico, ele é um maestro. Os jogadores são a orquestra. O técnico tem que saber reger bem os seus comandados para que eles consigam, dentro de campo, mostrar por onde. E é isso que é importante, a gente vê a mão do técnico, porque os jogadores eles têm que saber o que eles têm que fazer dentro de campo, porque o técnico treinou e colocou assim. Quem define a estratégia, quem monta o time, quem organiza jogadas ensaiadas, quem coloca aqueles jogadores para fazer o que tem que ser feito dentro de campo é o técnico. E o técnico ele tem que fazer que os jogadores comprem a ideia dele, porque isso é importante também para um gerenciador de grupo, que também é o técnico, porque o técnico tem que estar atento a tudo. Vide o Gallardo, porque no River Plate não são todos os elencos. O Gallardo paga uma bigorna por vezes, porque o River Plate não é esse River Plate maravilhoso de 2018. Hoje o River Plate sofre demais com o seu elenco. Então é mais ou menos isso. E vamos esperar que o Tyson jogue, né? Toda a torcida colorada quer ver o Tyson. Porque o Tyson vai ser a nossa referência técnica, o nosso líder. E obviamente ele vai precisar dos demais jogadores e também do técnico. Que o técnico saiba, eu peço muito a Deus que o técnico consiga colocar ordem, que o técnico consiga fazer que os jogadores comprem a ideia dele. Porque dentro de campo ninguém quer criticar e destruir o técnico ou a demissão do técnico. A torcida vai criticar sempre e vai sempre cobrar, porque o Internacional é um time grande que tem que ter sempre cobrança, porque não é qualquer o técnico não está em qualquer lugar. O técnico está numa instituição muito forte, que está sempre disputando títulos e não se contenta com qualquer coisa. Então tem que estar sempre bem, sempre demonstrando a sua grandeza e mostrando o seu potencial e a sua potência. Vamos lá, vamos esperar que as coisas saiam bem amanhã e que as coisas possam sair bem sempre. Valeu, torcida!